Voltando aí, né, galera? O pessoal tá voltando aí, ó. Professor, Opa! só uma pergunta. Por que alguns professores da aula desse mesmo aplicativo não é só 40 minutos, vai direto, não corta, e outros não, é 40 minutos, corta e tem que voltar de novo? Vai direto? É, Eles estão pagando a mensalidade. Da... Eu não lembro quanto é em dólar, mas convertendo para reais, dá 80, depende da cotação do dólar, né? O dia que eu olhei estava 88, quase R$ 89 por mês. Se você usar entrar com essa mensalidade, você tem que pagar os R$ 89. Eu me recusei a fazer isso, porque vai sair do meu bolso, né? Não é a instituição que está pagando. Eu já gastei R$ 4.124 para comprar esse notebook, gastei dinheiro para comprar lousa, gastei dinheiro para comprar caneta, para pagar. Bom, melhor parar por aí, né? Tá bom, né, Eric? bom, professor, era só Mais por uma essa curiosidade mensalidade, mesmo. mais essa mensalidade para o meu bolso, aí fica difícil, né? É difícil para todo mundo Aí essa crise aí, complica. né? Ficar só saindo do bolso da gente. É isso, tá? Se eu posso Beleza. não pagar isso, a gente tem como transitar, né? Acaba um, começa outra. Mas a resposta é essa, cara. Esses caras aí estão pagando do bolso deles. Professor, Hum, tem o Teams também. O Teams, a universidade disponibilizou pra gente, que é da Microsoft. E ele dá para fazer reunião também para ir direto. eu sei. Mas aí, faltando uma semana para acabar as aulas, que é só a semana que vem, não vale a pena agora também eu ficar esquentando a minha cabeça para aprender a mexer no Teams, concorda? As aulas já estão acabando. Concordo. Já estamos aqui no Zoom, entendeu? Por isso que eu não vou fazer isso. Agora, se fosse o outro semestre, né, que pode ser até uma ideia fazer isso aí que você está falando, né? Que lá não tem interrupção, né? E a Só que aula eu, já da que já professora que de vocês estão física já que vocês é estão pelo entrando nesse Teams, professor. assunto, alguns professores tiveram problema com o Teams, não o professor, né? O aluno, de cadastrar, porque assim o Zoom eu não preciso cadastrar ninguém, né? O Teams todos os alunos têm que estar cadastrados, né? Tem uma dificuldade maior, né? O Zoom você esquenta menos. Mas é que a universidade deu isso, né? A universidade mandou o e-mail direitinho e a senha para cada um. Aí teve cara que depois ficou reclamando, né? Aí teve professor que estava usando, parou de usar. Mas enfim, né? O semestre está acabando. Eu acho que não está tão ruim assim, certo? Nem a gente está fazendo aqui. Tudo bem? Vamos continuar? Ô, professor, mas o próximo semestre provavelmente vai ser presencial já, né? Em agosto. Acredito que sim, mas não dá para ter certeza, né? Aham. Não tem como. Pô, tá difícil, né? Tá morrendo muita gente, né, cara? Sim, sim. Difícil. Eu acredito que sim, mas pô, não dá para precisar isso aí, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer até lá, né? Bom, eu estava então explicando aqui da viscosidade, né? Agora vamos falar da temperatura. Quando você aumenta a temperatura, eu vou colocar uma seta para cima, tá? Para cima é aumento, para baixo diminuição. Viscosidade começa com a letra V, então eu vou colocar V, tá bom? V de viscosidade. A viscosidade aumenta ou diminui? O óleo fica mais grosso ou ele fica mais fino, popularmente falando, né? Quando você aumenta a temperatura. Fica mais viscoso ou menos viscoso? Para qualquer outro fluido. E para baixo, certo? Viscosidade diminui. Aumentou a temperatura, a viscosidade diminui. Ele vai escoar mais fácil. A escoabilidade vai aumentar. Ele vai se tornar mais fluido. Aí a seta vem para cima. O que é isso? Aumenta a fluidez. Por que quando aumenta a temperatura, diminui a viscosidade? As moléculas que compõem a mistura, no caso, como é óleo, vou falar do óleo. O óleo é uma mistura de substâncias químicas.
Óleo mineral, por exemplo, óleo mineral do petróleo, é uma mistura de composto em carbono e hidrogênio. Essas moléculas têm um agrupamento diferente dependendo da temperatura. Elas ficam mais espaçadas quando a temperatura aumenta, mais separadas. Então a película ela fica mais fininha quando você aumenta a temperatura. Portanto, você não deve medir o nível de óleo de um motor de um carro, de uma moto, uma caminhonete, por exemplo, de uma máquina industrial, quando ele está a alta temperatura, porque a viscosidade vai diminuir. O ideal é que você faça isso antes de ligar o motor, certo? Tem a varinha lá que você mede o óleo, aí tem o nível, né? Aí o óleo está quente, o que vai acontecer? Vai parecer que está no nível, só que pode ser que não esteja. Então, você tem que medir a frio, beleza? Deixa eu ver aqui se está para colocar mais alguma coisa. Não, por hora é isso aí. Aumentou a temperatura, diminui a viscosidade e aumenta a fluidez. Obviamente, se você abaixar a temperatura, o que acontece com a viscosidade? Ela aumenta e aí a fluidez diminui. Aí muda tudo, tá bom? Vou apagar isso aqui para poder continuar. Agora eu deixei gravando aqui, aí acaba essa neura de ter que lembrar, né? Colocar para gravar. Já deixei isso aí, como é que fala? Nas configurações, né? Muito bem, agora eu vou explicar para vocês o conceito de índice de viscosidade, que eu falo muito lá na aula de laboratório. Índice de viscosidade. A abreviação é IV, tá bom? O que é o índice de viscosidade? É uma grandeza adimensional que mede a variação da temperatura com a variação da viscosidade. Bom, acabei de explicar para vocês que a viscosidade depende da temperatura, certo? O índice de viscosidade vai medir exatamente isso. O que acontece com a viscosidade à medida que eu aumento a temperatura, né? E quanto mais alto for o índice de viscosidade, melhor. O que significa um alto índice de viscosidade? Que a temperatura aumentando ou diminuindo, a viscosidade não vai variar tanto. Não é que não vai variar. Ela vai variar, mas não vai variar tanto. Isso é uma coisa boa? Sim. Se acontece um problema numa máquina que você é o responsável por monitorar, dentre outros parâmetros, são o parâmetro de temperatura. A temperatura normal de trabalho dela é, sei lá, 120 graus. Aí, em um determinado momento, você está passando lá, de repente você faz uns 15 minutos que está acontecendo isso se você não tinha visto. Está 150 lá, você tem que desligar o equipamento. Está trabalhando a 30 graus acima, o óleo vai ficar fino demais. Aí essa película já não é capaz mais de evitar com que os componentes metálicos do equipamento comecem a raspar um no outro, né? Aí você vai ter deformação grave lá, devido a esse atrito. Você pode perder o motor, né? Então, quando o óleo tem um alto índice de viscosidade, essa temperatura está 30 graus acima, a viscosidade cai, mas ela não cai tanto, entende? Aí o que eu ganho com isso?
você ganha um tempo para desligar. Basicamente é isso aí, cara. Porque assim, mesmo sendo alto o índice de viscosidade, a viscosidade está caindo quando você aumenta a temperatura. Se você demorar muito para perceber que isso está acontecendo, já era. Eu tive um carro que eu saí de Santos e fui para Peruíbe, rola terça-noite na faculdade, né? Nessa época, minha esposa é funcionária pública, ela passou no concurso e foi morar em Peruíbe. E aí eu saí da faculdade e ia para lá, pelo menos uma vez por semana fora, sábado e domingo, para ver. Meu filho era pequeno também, né? Acho que não tinha nem um ano quando aconteceu isso aí. Tá? Bom, aí eu fui para lá e não peguei aula quarta de manhã para poder ficar lá, né? À noite, brincar com meu filho quarta, eu voltava para trabalhar à noite na faculdade na quarta noite, né? Aí esse carro já tinha ido um tempão, ele foi um dos carros que eu fiquei mais tempo, né? Que é hoje, eu gostava bastante do carro. A temperatura dele normal era em torno de a temperatura do óleo, né? Motor, em torno de 90, 95. Ela estava em torno de, na estrada, cara, que o próprio ar ajuda a resfriar, né? Além da água, né? Que é responsável pelo arrefecimento, o resfriamento do motor. Aí estava em torno de 110, cara, quase 20 graus assim. Aí sabe o que eu fiz? Me arrisquei, porque ali é 80 por hora, né? De São Vicente no Mongaguá, né? Não, na Praia Grande já começa 80 por hora. Até Peruíbe. Continuando, se o cara for mais para frente, 80 por hora também. Aí eu comecei a pisar mais, ajudou um pouco, abaixou para 100, para bater mais vento, né? Aí eu consegui chegar em Peruíbe. Aí tá, no dia seguinte fiquei, pô, era verão, cara. Falei, no dia seguinte estou ferrado, porque eu vou sair de dia pior ainda, aquele sol de rachar, velho. Aí eu saí 4h30, 5 horas de Peruíbe, eu saí bem antes. Se carro me der problema, eu consigo chegar às 7 horas na faculdade. Cheguei em 7 em ponto, por quê? Eu parei 4 vezes no caminho. A temperatura começando a subir, eu parava o carro. Aí levantava a tampa, eu ficava parado. Mas isso que eu fiz não se deve fazer. Devido ao carro tinha seguro, tinha que ter ligado o caminhão, eu punha o carro em cima e paciência, né? Só que ia demorar mais, né? Até chegar, vir pegar ali, eu ia acabar atrasando, né? Mas não aconteceu nada com o carro. Foi o carro tinha 2 ventoinhas, né? 2 estágios. A que tinha queimado era a primeira. Como a primeira queimou, a segunda também não entrava. Eu fiquei sem as 2 ventoinhas. A primeira tinha queimado. Tive que trocar a peça, né? Mas eu não tive prejuízo nenhum no motor. Por quê? Eu usava o óleo que era recomendado para aquela marca de veículo, né? E eu sabia que o óleo tinha alto índice de viscosidade. Então ele me deu, assim, um tempo para que não acontecesse o pior. Porque aumentando a temperatura, a viscosidade vai cair. Mas como ele tem alto índice de viscosidade, ela não cai tanto. Não sei se deu para entender aí a mensagem a respeito do que é índice de viscosidade. E lá no laboratório, a gente tem um objetivo de achar isso aqui. Ó. Qual que é o objetivo da aula prática? Determinar a viscosidade que sai de um óleo. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Aí o cara tem que gostar um pouco de motores, você vai gostar de moto, carro. Alguém na sala já ouviu falar disso? Não? A geração de vocês não curte isso mesmo, né? Não mesmo? Ninguém? Nunca ouviu falar disso? Dá uma ajuda aí, vai. Sai. Tem um carro aqui em casa que eu uso 10W40, o óleo. 10W40. Nunca viram isso em lugar nenhum? Não? Esse W significa o Inter. Alguém sabe o que significa isso, traduzindo para português? Winter é inverno, tá? Esse número aqui, que era o primeiro lá na história que apareceu, porque o W apareceu depois. O último número é para alta temperatura. E o primeiro, o 10 aqui, que está na frente do W, para baixa temperatura. Que antigamente não tinha-se a preocupação quando você ligava
o motor, por exemplo, de um carro. O pior momento para um motor é na hora que ele está frio, porque o óleo está com mais viscosidade. Ele não ajuda muito no movimento porque ele está grosseiro. Só que se o óleo tem alta viscosidade, o que acontece? A viscosidade não aumenta tanto quando a temperatura está baixa, quando ele está frio, entende? Por que ajuda um óleo com alta viscosidade? Esse número, quanto mais baixo ele é, mais indicado para a partida a frio ele é, digamos assim, para locais mais frios, né? E o segundo número é para a temperatura normal de operação do motor, quando ele está em funcionamento. Tá? Esse aqui, ele é determinado no laboratório a 98,9 graus Celsius, que dá 210 graus Fahrenheit. Eu vou colocar aqui, ó. Se alguém assistiu o vídeo já, ouviu falar isso lá no vídeo. 98,9 graus Celsius ou 210 graus Fahrenheit. Os caras usam muito Fahrenheit nas tabelas porque isso aqui tem origem nos Estados Unidos, né? Sociedade de Engenheiros Americanos ou Sociedade de Engenheiros Automotivos, o SAI. Isso para o número mais alto, né? O mais baixo aqui, isso a gente não fez no laboratório porque não tem como, hein, cara. Teria que abaixar a temperatura para menos 17,7 graus Celsius. Então você vê só, o óleo seria indicado para usar até numa temperatura dessa, né, cara? Esse tipo de coisa tem que prestar muita atenção. Você tem uma moto, você tem um carro, aí pretende ter um dia, né? Ela tem que olhar no manual e muitas vezes o manual indica até uma determinada marca, mas é difícil isso aí. Você pode até mudar a marca, mas não pode mudar as especificações, né? As marcas diferentes comercializam a mesma especificação, né? Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui. Agora eu vou apagar tudo isso que está aqui, tá bom, pessoal? Muito bem. Existe, quando se fala em índice de viscosidade, dois padrões. Uma das coisas que é mais chata de entender. Então, vamos lá. Padrões, né? Não é padrões. Padrões para o IV. Vamos lá. O referencial ruim é o IV igual a zero. O que seria um IV igual a zero? Era a variação da viscosidade. Se você abaixa a temperatura, se aumenta a temperatura, ela é muito brusca. Então, um óleo desse não é indicado como lubrificante. Beleza? Não pode ser usado para lubrificar máquinas. O padrão escolhido para isso que eu estou falando é muito velho, hein, cara? Até para a minha idade, né? Imagina você, isso é começo do século passado, século XX. 1900 e alguma coisa, lá no começo. Petróleo, ou seja, o óleo refinado a partir de petróleo desses locais aí, tá bom? Do Golfo do México, lá nos Estados Unidos. Apesar de chamar México, o Golfo do México fica nos Estados Unidos. Não sei que a minha geografia esteja ruim. E o referencial bom é o IV igual a 100. Agora veja, isso não significa que por ser 100, porque não tem como existir isso, cara. Se aumentou a temperatura, a viscosidade diminui. Se abaixou a temperatura, a viscosidade aumenta. O que você busca é que essa variação não seja tão grande assim. Tanto quando você aumenta a temperatura, quando abaixa a temperatura. Isso você consegue mais, pelo menos naquela época, né?
que hoje você passa disso aí, 120, 130, e mesmo assim tem variação. Só que menos variação ainda do que o IV igual a 100. Mas naquela época o que você conseguia era isso, o máximo, né? Petróleo da Pensilvânia. Então, quer dizer, os óleos obtidos eram refinados a partir desse petróleo, tá? E aí você tinha que levar para o laboratório diferentes amostras de óleos de petróleo, óleos obtidos de petróleo do Golfo do México, diferentes amostras de óleos obtidos a partir de petróleo da Pensilvânia. Vê como isso é complexo, né, cara? Complicado. E aí você tinha que fazer o teste de viscosidade. Isso é feito até hoje, né? É assim que você consegue aquele número SAI que aparece na embalagem de qualquer óleo que você compra aí para motores. Teste de viscosidade no viscosímetro Saibo. Escreve Saibolt, mas chama-se Saibo. A gente fez lá na aula prática esse teste. Colocou uma amostra do óleo de motor de moto, ali encaixado num cilindro de aço inox, né? E aí aqui embaixo tem uma rolha, né? Isso é feito de forma automatizada, né? Que o nosso lá é bem antigo. Hoje, eu digo, né? Mais recente. A gente tira aquela rolha e o óleo começa a cair. O cara fica marcando no cronômetro quanto tempo demora para escoar o óleo para dentro do recipiente que está embaixo. Eu estou interessado no tempo que demora para encher 60 ml. Se o cara for fazer a mesma coisa na China, no Japão, nesse viscosímetro Saibo, é padronizado, isso tem que ser 60 ml. E aí você tem um pré-aquecimento desse óleo, né? Vai ver lá na aula. Tem que ser pré-aquecido para fazer o teste. Obviamente, quanto maior a temperatura, menos tempo vai levar para escoar o óleo que está dentro desse compartimento cilíndrico de aço inox. Então, o viscosímetro Saibo, numa determinada temperatura, ele vai te dar a viscosidade daquele óleo que está em teste. Então, vamos lá. Esse óleo que está em teste, vou colocar aqui, ó, óleo em análise. A 210 graus Fahrenheit, ou 98,9 graus Celsius, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Temperatura, desculpa, grau Fahrenheit, ou 98,9 graus Celsius, num equipamento como aquele do laboratório que eu mostro na aula prática gravada, já está disponível para vocês, em laboratório número 8, vai ter que ser colocado nessa temperatura o óleo, que equivale a 98,9 graus Celsius. Aí você vai marcar no cronômetro quanto tempo demora para escoar. Aí suponhamos lá que deu 69 segundos. Você vai ter que chamar a unidade de SSU. O primeiro S é o tempo que você marcou no cronômetro. E o SU é o nome do aparelho, né? Saibo, faltou aqui o universal. Ele é chamado Saibo universal. Daí a letra S e a letra U. Então, SSU significa segundos Saibo universal, tá? Você mediu lá a 98,9 graus Celsius, que equivale a 210 graus Fahrenheit, tem um termômetro, tá? Vai ver lá na gravação. Bom, agora vem a dificuldade maior. Os caras, quando fizeram esse teste, encontraram uma tabela que aparece no relatório, a tabela 1, e olha a dificuldade. Eles tiveram que achar uma amostra desse óleo IV igual a 0 e que testando até conseguir. Isso é intrínseco, né? É uma característica do óleo, cara. Não tem como você saber previamente, só testando na máquina. Tem que achar uma amostra desse IV igual a 0, óleo proveniente de petróleo do Golfo do México, que quando você colocar no viscosímetro Saibo, quer dizer, você tirou a tua amostra de óleo que está em análise e colocou o padrão IV igual a 0. Tem que dar o mesmo tempo de escoamento, 69, segundo Saibo universal. Tá, vamos continuar a dificuldade.
E aí, mesma coisa, o IV igual a 100. Só tem que ter uma amostra de óleo proveniente de petróleo da Pensilvânia, que quando você colocar nesse mesmo equipamento, o tempo de quanto? 69 segundos segundo universal. Só assim eles vão servir como amostra, como padrão para essa amostra que eu estou analisando. E se não for assim, não dá para usar a tabela 1, que aparece lá na aula prática número 8. Por que que não dá? Porque lá naquela tabela aparece a letra L, a letra U não aparece, vou te explicar agora. A letra L, tem a letra U que não... Ah, a letra U aparece também. Na fórmula, não na tabela. Na tabela aparece a letra L e a letra H. Eu vou te explicar o que é a letra L e a letra H que aparece naquela tabela e vou te explicar o que é a letra U. Agora, veja, vou repetir. Não dá para usar padrão IV igual a 0, padrão IV igual a 100. Aquele padrão que você escolheu de cada um dos olhos. Para esse que você está mostrando, se não der o mesmo tempo de escoamento. Pô, ninguém vai ter que fazer isso mais, porque já fizeram. Já construíram a tabela, mas alguém teve que fazer isso aí. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá. L, H e U. Beleza? Tem uma outra temperatura que é importante para vocês. Vão perceber isso também quando assistir o vídeo lá da aula do laboratório número 8. 100 graus Fahrenheit ou 37,8 graus Celsius. Tá? Bom, não entendi, PH. Olha só. Você já encontrou padrão IV igual a 100, padrão IV igual a 0, que deu 69 segundos no equipamento para escoar. O mesmo tempo que levou o óleo que você está analisando. 69 segundos. A primeira parte já foi resolvida. Depois você tem que pegar cada um dos três, quer dizer, tua amostra, o óleo IV igual a 100, óleo IV igual a 0, voltar lá para o equipamento, um de cada vez. Só que a temperatura vai estar quanto agora? Abaixou. 37,8. Mas aí o tempo de escoamento dos três vai ser o mesmo? Não. Não vai ser o mesmo. Cada um vai ter o seu. Um deles vai ser L, o outro vai ser H e o outro vai ser U. Vamos começar com U. U vem da palavra under, teste. Sob teste, sob análise, tá bom? Então esse aqui é o óleo teste a 100 graus Fahrenheit. Beleza? É o óleo que você está analisando. Ele é o U. E o L? Em inglês, low, significa baixo. Esse é o óleo padrão com IV igual a 0. Aqui temperatura 100 graus Fahrenheit. Daí dá para entender por que é baixo, né? Baixo índice de viscosidade. É aquele que não serve como óleo lubrificante. Temperatura aumentando varia muito a viscosidade, é baixo demais. Temperatura baixando, a viscosidade aumenta muito. Não serve para lubrificar máquinas. Agora o H. High. Alto. Agora a coisa melhora. É o óleo padrão com IV igual a 100. Aqui temperatura 100 graus Fahrenheit. Para achar o índice de viscosidade, você precisa dessa fórmula aqui. Ó. Índice de viscosidade é L menos U sobre L menos H vezes 100. Tem nada a ver com porcentagem. O índice de viscosidade
Faltando 10 minutos, mas eu não vou levar mais do que isso para terminar. Eu já estou parando, tá, pessoal? Não vai ter necessidade de começar de novo, não. Já estou finalizando. Então, como eu falava, o IV não tem unidade, por isso que eu já paguei, né, tá? Eu escrevi anteriormente, né? É uma grandeza adimensional. Uma grandeza adimensional não tem unidade, ele é baseada na experiência. A determinação do IV ela é prática, ela é empírica. Então, para achar o IV, você precisa do L, precisa saber o L, precisa saber do U e precisa saber o H. Ou o U é dado no enunciado, a gente vai fazer questionário semana que vem, só ver isso aí, ou ele é determinado na prática, como eu estou contando no laboratório número 8. Então, não vale a pena falar disso agora, assista durante a aula prática. Beleza, isso é o U. E o L e o H? Se for dado no enunciado informações para que você consiga nessa tal tabela 1 achar o L e o H, você vai lá e acha. Se não, você tem que fazer que nem na aula prática que eu gravei. Você só consegue achar o L e o H fazendo a experiência, montando o gráfico na folha de papel monologue, não é? Folha de papel milimetrado. Pô, como é que eu vou conseguir isso agora? Pegar a pandemia e tal. Vai dar para ir em papelaria. Primeiro, você não ia achar isso, é tão fácil. Certeza mesmo só na faculdade, porque não tem muita saída isso aí, né? Difícil uma papelaria ter isso aí. Não vai ter esse trabalho porque eu mandei o PDF de uma folha de papel milimetrado para vocês, papel monologue para vocês, o material didático do aluno. Então, assim, o ideal é que semana que vem, quando eu continuar falando disso aqui, eu vou para o questionário, tudo isso aqui que eu falei hoje, eu vou falar de novo, só que fazendo o questionário vai ficar melhor. Você tem assistido essa aula de hoje, vocês estão aqui assistindo, pode rever de novo, né? Disponibilizar o link da gravação para vocês, e que vocês tenham assistido também a aula prática do laboratório número 8. Tá bom, pessoal? Hoje a gente conseguiu falar bastante coisa aqui. Estamos aqui 10 para as 10, tá bom, né? Alguém tem alguma pergunta? Senão eu encerro por aqui hoje. Como é que está aqui? Já tínhamos perdido 2 aqui. O máximo que a gente chegou hoje foi 14. Nenhuma pergunta, pessoal? Então, uma boa noite a todos. Bom descanso. Não sei se estava muito atrapalhado hoje. Estou meio zonzo ainda com o que aconteceu, né, comigo e espero não ter dificultado as coisas para vocês aí aprenderem, tá bom? Estive aqui numa boa intenção muito grande hoje. Uma boa noite a todos aí. Bom descanso, se cuidem. Semana que vem é a aula derradeira, a última. Eu espero, né? Só não vai ser a última para quem fizer a matéria de novo, né? Espero que vocês não tenham que ficar olhando para minha cara nem presencial, nem virtual o semestre que vem, né? Valeu, pessoal. Estão muito quietos hoje. Boa noite, professor. Valeu, Boa gente. noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite. Boa noite, gente.